Meus companheiros do Momento de Reflexão, estamos aqui mais uma vez a postos para dar prosseguimento a esse nosso projeto. E de antemão já agradecendo a audiência de todos, agradecendo muito especialmente a todos aqueles que ajudam na divulgação do nosso projeto. A gente lembra que temos, além dessa transmissão ao vivo que fazemos todas as segundas-feiras às 10 horas aqui no Facebook, nós também disponibilizamos logo em seguida esse vídeo lá no Instagram e também no nosso canal lá no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, convidem outras pessoas também, façam a divulgação para se inscreverem lá no canal. Enfim, aumentar essa rede, esse alcance, que é o objetivo maior desse projeto, quando ele foi criado, foi exatamente esse. Poder fazer com que um maior número de pessoas tenham acesso a essa nossa proposta, a esse nosso projeto. E que felizmente tem trazido muita coisa boa para os corações de muitas pessoas. Então a gente fica muito feliz com o retorno de vocês e a gente espera, claro, né, que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essa proposta. Então quem ainda não se inscreveu lá no canal, no YouTube, dá essa força. E vamos lá, né, gente? Que hoje nós temos muita coisa boa para refletir. E como nós sempre gostamos de pedir para que, se você está vindo pela primeira vez, se quiser pegar um copinho com água, deixa esse copo aí do lado, mesmo não estando ao vivo, mesmo vendo depois o vídeo, se quiser dar uma pausa, pega esse copinho de água, deixa ali do lado durante todo o processo, todo o período que nós estivermos aqui, que a essa vibração que é natural desse projeto, ela é peculiar, ela de alguma maneira energiza essa água, independente do momento que você esteja vendo a live, né, o vídeo. Então é muito bom poder ter a presença de vocês. Estou vendo vários muito queridos entrando aí, e para mim é uma grande alegria. Não vou falar o nome de vocês, porque é tanta gente querida, fico naquela de, pô, falo o nome de um, não falo de outro, mas sintam-se abraçados. Enfim, para mim é uma felicidade imensa. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos fazer a nossa preparação. É sempre bem interessante nós fazermos essa preparação para o nosso momento de reflexão. Como eu sempre sugiro para vocês, que dentro do possível vocês assistam essa transmissão única e exclusivamente focados no que nós vamos falar aqui. Então, se vocês estão aí ao vivo, então se estão preparados de alguma maneira para participar, então se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, mas é importante que vocês tentem se perceber como estão sentados, como seu corpo está nesse momento que você está ouvindo aqui as minhas palavras. E vamos fazer movimentos respiratórios muito profundos e lentos. E voltemos. Isso. Prestemos atenção na maneira como o ar entra através das nossas narinas. E esse movimento ajuda para que nós foquemos única e exclusivamente nesse momento. Vamos fazer mais um movimento respiratório.
E soltemos esse ar bem devagar, a certeza de que nós entramos em contato muito íntimo com as vibrações que são características desse nosso encontro. E como eu sempre falo para vocês, não tenho a menor dúvida de que isso acontece. Antes de iniciar, eu peço para que todos aqueles que de alguma forma vão ver a transmissão, que sejam envolvidos por essa corrente poderosa, positiva, que com certeza parte dos corações de todos aqueles que estão envolvidos nesse momento. Então nós queremos muito isso, então assim vai ser, né? Cada vez que a gente deseja algo de bom para nós e para os outros, não tenhamos a menor dúvida de que aquilo vai ter um desdobramento. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né, gente? Então, o nosso tema, os invisíveis da sociedade. Então, eu escolhi essa live, como eu fiz até na divulgação, no sábado, eu vi uma live sensacional do André Trigueiro com o padre Júlio Lancelotti. Para quem não está familiarizado com o nome, esse padre é lá de São Paulo, ele realiza um trabalho espetacular com pessoas em situação de rua. E ele sofreu recentemente ameaças de pessoas que não têm interesse que esse trabalho continue, tem lá os seus motivos, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas vendo essa live, que aliás eu sugiro que vocês vejam, que é muito bacana, né? Eu me vi assim, veio a vontade de falar sobre esse tema, os invisíveis da sociedade, né? E não há dúvida que quando nós falamos de população de rua, nós nos defrontamos com um problema gravíssimo que nós temos aqui no nosso país, de muitas décadas, não é verdade? Um país que é extremamente injusto, nós sabemos que a injustiça social é alarmante aqui no nosso país, e especialmente quando a gente fala de políticas públicas. Então nós ainda temos que evoluir muito em relação à maneira como lidamos, ou pelo menos como as esferas públicas lidam com a causa social, especialmente aqueles menos favorecidos, né? Então essas pessoas, aí eu li muito sobre isso, como eu sempre falo para vocês, é bem legal me preparar para conversar com vocês, conversar não, né, para falar aqui para vocês, porque eu leio bastante, enfim, felizmente eu tenho tempo para poder até me preparar, porque vocês merecem, o projeto merece, né? Então eu li bastante e vi que as pessoas que estão em condição de rua, em situação de rua, né, elas são provenientes de conflitos familiares, pessoas que, enfim, têm problemas diversos dentro onde moram e acabam abandonando os lares, especialmente jovens, crianças e jovens, né, que só passam por violência doméstica e resolvem abandonar o lar. Pessoas que fazem uso abusivo de drogas, né, muitos, um percentual grande dessas pessoas, e um índice alarmante que a pandemia ajudou a aumentar, que são os desempregados. Então aumentou demais o número de pessoas que, em função de terem perdido seus empregos pela questão da pandemia, ficaram sem condições de arcar com os custos da moradia, e são famílias e famílias que estão hoje nas ruas, né? E fizeram um cálculo, só aqui no Rio de Janeiro são cerca de 17 mil pessoas em situação de rua. É um número alarmante, extremamente alto. 60 mil em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, na verdade,
o problema, e que é o móvel do nosso papo aqui hoje, é a maneira como nós olhamos para essas pessoas. Existe um preconceito muito grande em relação a taxar aquelas pessoas, por exemplo, como vagabundos, né? Então, é muito fácil nós julgarmos essas pessoas sem minimamente não procurarmos saber qual foi a razão que os levou a optarem por viver na rua. Vale muito a pena vocês tirarem um tempinho e entrar um pouco nas pesquisas e olhar depoimentos assim muito tocantes, né? A imensa maioria não quer estar na rua, obviamente, mas as condições que são muitas vezes oferecidas até pela esfera pública estão longe de serem as ideais. Mas o mais importante que nós precisamos sempre lembrar são indivíduos que lidam com as dificuldades que surgem em suas vidas das mais variadas maneiras, né? Então, como eu sempre falo, nós não podemos julgar as atitudes da pessoa sob a nossa ótica, né? A gente entende muitas vezes que alguns atos, eles são atos assim abomináveis, mas a gente precisa sempre lembrar que somos todos espíritos e que temos capacidades variadas de lidar, eu repito, com os reveses que a vida apresenta para nós, né? Então, muitas pessoas, elas praticamente nem sequer estabelecem um contato visual com esses irmãos que estão nessa condição, né? Então eles são literalmente invisíveis, mesmo que às vezes quase que tropeçamos neles nas ruas. Então, sem dúvida nenhuma, se nós formos elencar o rol daqueles chamados invisíveis dentro da sociedade, eu acredito que o rol das pessoas em situação de rua seja o que esteja aí em primeiro lugar. Porém, nós sabemos que essa invisibilidade social, ela não se restringe apenas a esses irmãos que estão pelas ruas, dormindo embaixo de marquises, com medo de serem violentados. Há depoimentos assim muito impressionantes, né? O receio, as estratégias que eles têm que estabelecer para não sofrer violências além dos próprios companheiros que estão na mesma situação, mas de outros que os agridem, né? É famoso aquele caso daquele índio que foi incendiado lá em Brasília, né? Há muitos anos, e o autor, né, dessa ação terrível hoje está solto, se não me engano até trabalha em órgão público, mas enfim. Então é muito interessante nós sabermos, entrarmos nesse universo, porque enquanto nós estamos muitas vezes numa condição favorável, nós não podemos fechar os nossos olhos para esses irmãos que passam por situação tão deprimente, tão abandonados por todos, na verdade. Mas como eu estava falando, existem, por exemplo, alguns profissionais, né, que eles também fazem parte do que eles chamam dessa invisibilidade social. São pessoas que têm muitas vezes não, que exercem funções que elas são essenciais, mas só que elas são tidas, de uma maneira geral, pela sociedade como funções inferiores, né? Então na pesquisa que eu fiz aqui, eu achei listadas as categorias que mais sofrem esse tipo de preconceito. Os garis, inclusive tem um psicólogo que fez a sua tese de mestrado ou doutorado, não me lembro agora, em São Paulo, ele se vestiu lá na USP, ele se vestiu de gari para poder experimentar a realidade daquela categoria.
E para surpresa dele, os próprios amigos deles não o reconheceram, só porque ele estava vestido com o uniforme de gari. Ou seja, a maioria dos amigos dele nem sequer olharam para o rosto dele, não conseguiram identificar. Muito interessante isso. Então nós temos, por exemplo, porteiros. Quantos porteiros relatam, zeladores, que relatam para nós que existem moradores nos prédios que nem sequer dirigem a palavra para eles. Passam pela portaria e nem sequer se dignam a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Né? Garçons. Tinha um amigo muito querido meu, me contou uma história muito interessante, que ele, como dono da empresa dele, ele fazia questão de entrevistar os garçons. Né? Aí teve um que falou assim para ele: olha, eu estou até emocionado, eu tenho não sei quantos anos trabalhando como garçom, você é o primeiro patrão que me entrevista. Né? E depois de não sei quantos anos trabalhando nessa função. Né? E fora a maneira como muitos clientes não veem, né, esses indivíduos. Então temos, por exemplo, empregadas domésticas, ascensoristas. Tem pessoas que entram no elevador, mal falam o andar para que vai, né? Mas são incapazes de perceber que ali tem um ser humano que está exercendo a sua função, que o está levando, né? Enfim, para o andar que ele deseja ir. Profissionais, geralmente profissionais que trabalham em empresas, profissionais de limpeza, impressionante como eles são praticamente invisíveis para a maioria das pessoas. Eu me lembro que teve uma vez, porque eu não gosto muito de ficar falando de mim não, mas eu tenho isso, felizmente eu falo, né, com as pessoas. Né? Aí uma vez uma pessoa que estava comigo me perguntou: mas vem cá, você falou com a faxineira? Falei, qual é o problema? Nossa! Ou seja, mas aquilo saiu tão natural daquela pessoa, né? É uma coisa tão natural dela, que, ou seja, no conceito, no preconceito que ela tem, falar com uma faxineira naquele andar ali, era assim algo, sei lá o que passa na cabeça, né? Ou seja, aquele indivíduo que deixa o chão brilhando, ele não pode ser encarado, não pode ser tratado de uma maneira minimamente humana, né? Vamos dizer assim. Né? Então, como eu sempre gosto de lembrar, somos todos espíritos frutos da mesma fonte. Fomos criados pelo mesmo Pai, vamos usar esse termo. Né? E para muita gente isso é um absurdo. Não, eu não posso ser irmão. Sim, nós somos irmãos diante desse Criador, somos irmãos. Hoje nós estamos numa condição talvez privilegiada dentro dessa sociedade preconceituosa que a gente vive. Mas, como eu sempre já falei para vocês, que eu esposo a teoria da reencarnação, quem me garante que numa próxima experiência eu não venha, né, em uma situação em que dentro daquele meio social onde eu vá renascer, eu sofra o descaso, né, das pessoas. Né? Então por isso que eu sempre falo, tratemos as pessoas da maneira como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Isso é tão básico, né? Isso seria tão básico. Mas infelizmente, no nosso egoísmo, nós acabamos agindo da maneira que nos satisfaz, de acordo com os nossos interesses, mesmo que eles vão atropelar um processo mínimo de humanidade e de respeito. Né? Então, o próprio Jesus, que sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, foi o espírito de maior hierarquia que já passou aqui pelo planeta, ele solicitou, ele nos sugeriu que amássemos o nosso próximo. Né? Então, em cima dessa... Deixa eu controlar meu tempo aqui. Em cima dessa proposta do Mestre Jesus, eu procurei uma página aqui no Minuto de Sabedoria, que é a número 197.
Aí o Torres Pastorino fala o seguinte: aprenda a amar a todos, indistintamente, para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho. A quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com um pensamento? Ame a todos indistintamente. Muito bacana essa página, né? E ele começa falando aqui, amar a todos indistintamente. É difícil, claro, né? Amar a todos. Até porque nós costumamos vincular o sentimento amar com aquele sentimento que a gente tem por pessoas próximas a nós, nossos parentes, nossos afetos, né? Mas o verbo amar, ele se estende, ele se amplia sob variadas formas, né? Mas não há dúvida que, pelo menos, seria interessante nós nos predispormos a amar. Ou seja, podemos colocar sempre a opção de amar como aquela cartinha na manga a ser utilizada a todo instante. O amar respeito, o amar atenção, o amar falar, né? O amar não maldizer, enfim, existem várias maneiras de nós amarmos. E como ele fala, a luz que nós tanto buscamos para o nosso equilíbrio, a nossa paz, ela só vai ser alcançada a partir do momento que nós fizermos uso, exercício constante desse sentimento maravilhoso que é o amor. Sem dúvida nenhuma, né? Achei bacana quando ele fala isso. A luz que nós tanto buscamos, nós vamos conseguir sim, mas desde que nós amemos o máximo de vezes que nós pudermos. Aí ele fala depois o seguinte: procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Achei isso bacana. No momento que nós nos dispormos a ajudar, a amar aquele indivíduo, seja ele quem for, seja rico, seja pobre, né? Enfim, tenha a nacionalidade que for, tenha a etnia que for, não interessa. É um irmão nosso em Deus, como eu falei. É tão digno da nossa atenção como qualquer um outro. Da mesma maneira, como eu falei anteriormente, que nós gostaríamos imensamente que esse tipo de proposta, esse tipo de postura fosse praticado para conosco, né? Então ele fala aqui: saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho. Então, quantas vezes nós não podemos fazer isso? Uma palavra, um olhar, a nossa atenção, e ele até fala, o nosso pensamento. A quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com o pensamento. Isso é verdade, né? Muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa que está ali na rua, né? Está sentado no chão, é um pedinte, só Deus sabe o porquê ele está naquela condição. Às vezes ele olha para nós, às vezes um olhar nosso, um sorriso, agora com a máscara fica complicado, mas o olhar, pelo menos você cruzar o seu olhar com aquela pessoa, aquilo ali pode trazer para aquela pessoa um outro aspecto para a vida dela. Ela pode se sentir minimamente amada, né? Alguém falou comigo, né? Alguém falou comigo, né? Teve esse mesmo amigo meu que entrevistou esse garçom, que é um irmãozão meu mesmo, Floriano, ele me contou uma história outra interessante no shopping onde ele tem lá a empresa dele, a firma dele. Ele entrou no banheiro do shopping e ele estava lavando a mão e tem um rapaz que fica no banheiro repondo o papel toalha, passando o pano no chão. Aí ele virou para esse rapaz e falou alguma coisa. O rapaz se surpreendeu. Ou seja, num shopping, né, uma pessoa falou comigo.
Então, se nós imaginássemos o benefício que isso pode proporcionar para a vida, muitas vezes, de uma pessoa, nós estaríamos fazendo isso a todo o instante. Sabe por quê? Como ele fala aqui, ó, isso traz para nós uma alegria, traz um bem-estar e, por consequência, aquela luz que a gente tanto quer para as nossas vidas. Então, é olhar para aquela pessoa invisível para a imensa maioria, né? Enfim, daqueles que cruzam com ela, e, poxa, falar alguma coisa. Se não der, lança um pensamento. Poxa, que você receba força para sair dessa condição. Ou seja, lança um pensamento positivo, de carinho, de amor. E não aquilo que, infelizmente, muitas vezes a gente vê e ouve as pessoas fazerem, né? É vagabundo, olha aí, não sei o quê. Né? A gente sabe que existem N tipos, como eu já falei, de características de pessoas que estão nessa situação. Mas não nos cabe julgar. Cabe sim, né? Recentemente eu estava aqui, eu já contei essa história, eu acho que inclusive até aqui, mas é sempre bom lembrar. Aí tem uns garotos que vendem paçoca aqui perto de casa, numa rua movimentada, né? E eles fazem uma abordagem, principalmente dos idosos, de uma maneira assim meio abrupta, né? Então chamei um deles, falei, opa, tudo bem? Ah, eu sempre faço isso. Qual é o teu nome? Está estudando? Mora onde? Né? Então isso já, enfim, eu entendo assim. A atenção que eu estou dando para aquele garoto ali já é alguma... Aí eu falei, olha, você quer uma dica? Aqui tem muitos idosos. Se você chega abruptamente, você já é negro. Falei assim, você já sabe que você sofre preconceito por ser negro. Então, muda a tua estratégia. Chega para uma pessoa, bom dia, minha senhora, boa tarde, a senhora gostaria de comprar a paçoca? Tenta fazer isso, né? Porque é uma maneira de você conseguir vender a tua paçoca. Pensa nisso. Aí sabe que ele virou e falou para mim, pô, valeu tio, valeu a letra aí que você me deu. Olha, eu vou dizer uma coisa, são poucas as pessoas que fazem isso que o senhor está fazendo, que parece que nós somos invisíveis para as pessoas. Ele falou isso, eu nunca esqueci disso. Eu falei, pois é, então estou te dando uma dica para você melhorar aí, enfim, a tua venda. Aí eu comprei lá 2, 3 paçocas, mesmo que não vai comer, mas eu peguei, né? É um estímulo, né? Para ele estar vendendo ali. Né? Então essa atenção, isso daí não custa nada, nada. É claro que muitas vezes existe medo, algumas pessoas têm até medo de se aproximar, né? Mas, como eu falei hoje, a gente não está se atendo apenas às pessoas em situação de rua. Nós estamos nos atendo a pessoas que são, aos olhos da sociedade, relegadas a um plano da invisibilidade. E isso é muito triste. Então ele encerra falando de novo, ame a todos indistintamente. Então o amor, ele, como eu falei, né? No momento que você olha para uma pessoa dessa, ou balança a cabeça, ou dá um bom dia, você passou pelo gari, né? Você passou pelo gari, ele está ali, bom dia. Né? Ou seja, isso não é bom? Não é bom? Né? Aí eu falo, tá maluco, tu vai dar bom dia pro gari? É um companheiro que está trabalhando, está deixando a rua limpa para mim. Como vários outros que têm funções absolutamente essenciais dentro da nossa sociedade e que infelizmente não têm o valor que mereciam. Por quê? Puro preconceito. Puro preconceito. Então, o que eu gostaria, nessa nossa harmonização final, nós vamos aproveitar e fazer um exercício de amor. Exercício de amor voltado para essas pessoas. Eu citei aí um grupo grande de invisíveis. Então, como o próprio nome do projeto sugere, momento de reflexão. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para a gente refletir acerca do que a gente tem feito e hoje pensarmos sobre esses invisíveis. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos de vocês. Sintam-se completamente envolvidos por essa vibração que eu tenho certeza que os abraça.
porque eu estou sentindo algo muito forte partido daqui. Eu tenho certeza que está envolvendo todos vocês que estão vendo essa nossa transmissão. Então estão de olhos fechados. Sintam-se amados, porque Deus, o nosso Criador, ama a todos nós indistintamente. Então nós somos muito amados. Então, como tal, vamos perceber essa vibração poderosa do amor de Deus tomando conta de todo o nosso ser. Mas só que nós agora vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos sentindo de uma forma tão intensa esse amor de Deus, e nós vamos imaginar algum desses invisíveis. Cada um de vocês vai escolher um ou uns desses invisíveis que existem dentro da nossa sociedade, muitas vezes cruel. E vamos mostrar para nós mesmos que nós temos condição de fazer isso. Vamos imaginar saindo do nosso coração a manifestação plena do amor que existe em todos nós. Escolham um local onde vocês sabem que algum ou alguns desses invisíveis estão presentes. Escolham esse lugar. E compartilhem essa energia com essas pessoas. Compartilhem. Sintam o prazer imenso de poder estar compartilhando esse sentimento maravilhoso com aquele que da sociedade só recebe o que há de pior. Que eles possam perceber que existem muitas pessoas nesta mesma sociedade que querem o melhor para eles, que os respeitam, que os amam e que entendem que passamos por experiências variadas nesta vida e que nós desejamos para eles coragem, determinação, força. Abracem esses irmãos. E retornemos. Voltemos para o nosso ambiente, extremamente agradecidos pelo que temos, extremamente agradecidos por entender que todos nós somos filhos da mesma criação. Todos nós somos irmãos em Deus. Então que esse sentimento maravilhoso permaneça no coração de todos vocês, de todos nós. E é um convite para o exercício da aplicação desse sentimento maravilhoso. E nós vamos sentir no fundo das nossas almas os reflexos positivos dessa prática. Tá bom, gente? Então quem está com um copinho de água aí, vamos beber. Não tenho a menor dúvida que a água está muito energizada. E eu quero me despedir de vocês, mandando um grande abraço para meu amigo Osvaldo Hernández por tu cumpleaños hoje, meu amigo. E para o meu amigo Mauro, também palhano, que está fazendo aniversário. Os dois estão aí no dia do aniversário, compartilhando dessa nossa alegria, desse nosso encontro. Gente, não esqueçam de divulgar o projeto, inscrevam-se no canal e desejo a todos uma semana de muita paz, de muito amor. E que na próxima segunda-feira nós possamos mais uma vez estar juntos aqui para trocarmos essa energia poderosa que nos abraça e que faz tanto bem para tantas pessoas. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, que Deus nos abençoe.